Briga de cachorro grande. Entidade protetora dos animais ameaça ir à justiça contra a retirada das casinhas da Praça Santa Terezinha, em Taubaté. Nós vamos entrar até com mandado de segurança, com liminares, para que isso não aconteça. Nós estamos abertos a conversar, encontrar uma saída em parceria com a ONG para preservar, obviamente, o bem-estar desses animais. No fundo do poço, trecho da represa de Jaguari seca em pouco mais de um mês. Ao vivo, o Comitê de Bacias do Rio Paraíba comenta o avanço da crise hídrica. Sem identificação, moradores da zona rural de Taubaté têm endereço fixo, mas não recebem correspondência. Minha tia recebe minhas contas, mas ela está em outra casa e eu não consegui pegar as contas ainda e pagar. População também reclama da falta de asfalto e de iluminação. Só que essa luz aí já faz mais de um mês que está apagada, não só aqui como mais lá para frente. A prefeitura informa que há asfalto, mas que a pavimentação está danificada por causa do grande fluxo de caminhões. Clássico no futsal. São José e Taubaté decidem hoje quem avança para a semifinal da Liga Paulista. Fôlego para o trabalho. Apesar da aposentadoria, idosos esbanjam disposição e voltam ao batente. A idade, o tempo, vai dando a experiência, vai dando. Então acho que a única coisa que faz a diferença é essa. Fôlego para a corrida. Atleta de Cruzeiro, vice-campeã na Maratona do PAN de Toronto, é recebida com desfile em carro de bombeiros. Quarta-feira, 22 de julho, o Band Cidade, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. A Band Vale mostrou com exclusividade a revolta de moradores de Taubaté contra a retirada das casinhas dos cães de rua que vivem na Praça Santa Terezinha. A Associação Vida de Proteção aos Animais ameaça ir à justiça contra a medida da prefeitura. Em São José dos Campos, nossa equipe também encontrou cães abandonados que vivem numa praça e são cuidados pelos moradores da região. Eles foram abandonados, vivem na rua. O quiosque serve de abrigo para as casinhas de madeira, onde 2 cachorros se escondem do sol e da chuva e passam a noite. Ter um abrigo em local público é um direito garantido por lei estadual, aprovada em 2008. Aqui em São José dos Campos, os bichinhos têm um lar. Eles fazem da praça o quintal de casa e são cuidados pelos moradores da região, que dão comida e água. Não falta água, não falta ração. E tem uma senhora que cuida deles, acho que 3 vezes por semana. E são muito bem cuidados. E eles não saem daqui, você pode ver, ó. Os cães precisam ser castrados e vacinados antes de voltarem para a comunidade. Estes 2 moradores da Praça Aldo Pires, em São José dos Campos, chegaram em dezembro do ano passado e recebem todo o carinho e cuidado da população. Dá para ver pela limpeza do local onde eles vivem. Ao invés de deixar o cão, né, largado por aí, então aqui ele é bem cuidado, até os vizinhos cuidam. Eu acho bacana, é uma iniciativa legal, sim, tá? Eu não vejo problema, não. A Organização Mundial de Saúde estima que no Brasil existem mais de 30 milhões de animais abandonados. 20 milhões são cães. Muitos deles doentes acabam sendo recolhidos para o Centro de Controle de Zoonoses. Em São José dos Campos, atualmente 106 aguardam para serem adotados. São castrados, são vermifugados, tomam as vacinas, né, tanto as vacinas específicas da espécie quanto a antirrábica, e ficam no aguardo de que alguém tenha interesse em adotá-los. E a gente tem uma triagem, tem uma maneira de avaliar a possibilidade desse animal que está solto, né, como você citou, ser um risco ou não para aquele bairro, para aquela população, para que a gente possa tomar algumas medidas. Em Taubaté, graças à lei do cão comunitário, 3 animais tinham abrigo na Praça Santa Terezinha. Mas a retirada das casinhas nesta semana pela prefeitura gerou revolta. Se a prefeitura resolver novamente tomar atitude e retirar, nós vamos entrar até com mandado de segurança, com liminares, para que isso não aconteça. A lei estadual, pelo que eu entendo, ela só autoriza a preservação do animal, o cuidado dele, castração, vacinação, porque senão, você imagine todas as praças com um monte de casinha de cachorro na cidade, se tornaria uma coisa não adequada. Nós estamos abertos a conversar, encontrar uma saída em parceria com a ONG para preservar, obviamente, o bem-estar desses animais. Moradores e protetores de animais se reuniram na Praça Santa Terezinha para protestar. Com nariz de palhaço e cartazes, pediram a volta das casinhas.
Nós temos moradores de ruas que são negligenciados pela sociedade, né? E nós temos os animais também abandonados. Então, assim, é uma escória da sociedade que deve ser olhada, sim. Eu acho que é função da prefeitura também zelar por isso. O médico Edmur de Moura Silva foi solto hoje pela Polícia Civil após 5 dias preso. O profissional é acusado de negligência na morte de um bebê durante o parto na Santa Casa de Caraguatatuba. Os advogados de defesa recorreram ao Tribunal de Justiça, que concedeu liberdade mediante o pagamento de fiança. A equipe médica que trabalhou durante a cirurgia também vai ser ouvida durante as investigações. E, se necessário, a família pode depor novamente. A Santa Casa afastou o especialista e encaminhou o caso para a Comissão de Ética Médica. No início do mês, Cauana Brito deu entrada no hospital grávida de 6 meses. Foi constatado que o bebê estava na posição contrária, com os pés para baixo. Mesmo assim, o médico teria insistido no parto normal, provocando a morte da criança. Imagine morar em uma mesma residência com pelo menos 3 endereços diferentes. Pois é o que acontece no bairro Tataúba, na zona rural de Taubaté. Por causa dessa confusão, quem vive lá nunca recebeu a visita do carteiro. A população local também reclama da falta de infraestrutura, como asfalto e coleta de esgoto. Na conta de luz consta o endereço, região Fazenda Tataúba. No IPTU, Rua São Francisco de Assis. E na conta de água, Rua Servidão 2. Endereços diferentes, mas referentes à mesma casa e à mesma pessoa, Dona Maria Aparecida. Ela mora na zona rural de Taubaté, no bairro Tataúba. Com isso, a caixinha de correspondência vira enfeite. Tem que dar endereço de outra pessoa na cidade. E às vezes a pessoa, que nem está acontecendo comigo, minha tia recebe minhas contas, mas ela está em outra casa e eu não consegui pegar as contas ainda e pagar. Então é um transtorno. Tentou abrir com o endereço daqui e não conseguiu? Não, porque não consta CEP, não, vão abrir no computador e não consta, não tem jeito de chegar nada aqui assim, de correspondência. São 30 residências nesta rua de endereços variados. E se o carteiro nunca passa, pelo menos a iluminação pública já chegou. Mas a lâmpada de um dos postes queimou faz um mês e ainda não foi trocada. Só que essa luz aí já faz mais de um mês que está apagada, não só aqui como mais lá para frente, ali onde tem um ponto do ônibus, está tudo apagado ali à noite. Se você vier à noite ali, você deve ver que é uma maior escuridão ali, porque faz uma boa diferença assim. A luz está acesa aqui. O bairro também não tem coleta de esgoto. As casas contam com fossas no quintal. E o ponto de ônibus mais próximo não tem cobertura. Para fugir do sol ou da chuva, é preciso esperar a condução dentro do bar, sem contar a rua, totalmente sem manutenção. Você imagina conviver dia após dia com poeira no período mais seco, lama nos dias de chuva? Difícil, né? Mas essa é a realidade enfrentada pelos 120 moradores dessa rua aqui. E olha que isso nem é o pior. Nenhuma dessas casas tem a documentação regularizada. Os proprietários só têm um contrato de compra e venda. A dona Isabel mora no bairro há 7 anos e, sem a escritura, tem medo de fazer melhorias na casa dela. Não tem planta porque não tem uma escritura e nós precisamos da escritura. Nós precisamos de uma benfeitoria na rua. Tudo isso a gente não pode mexer na casa porque nós não temos uma documentação regularizada. Mesmo com tantos problemas, ninguém pensa em se mudar. O que os moradores querem é que as autoridades mudem o comportamento em relação ao bairro. Então a gente não está pensando só em nós estamos pensando nas pessoas que vêm aqui também. A gente paga os impostos aqui em dia, né? Então acho que eles deveriam dar um pouquinho mais de atenção pra gente aqui. Não é porque a gente está retirado que eles acham que só a parte da cidade que é importante, né? Então acho que aqui deveria ter mais atenção, sim. Por meio de nota, a Prefeitura respondeu que o bairro ainda não está regularizado. Mesmo assim, leis complementares permitem a cobrança de IPTU. Sobre o asfalto, a Secretaria de Obras afirma que no local já há pavimentação, mas que a mesma está danificada devido ao excesso de tráfego de caminhões. Os demais problemas serão avaliados pela Secretaria.
A seguir, represa com cara de deserto. Inverno agrava nível dos mananciais da região. E ainda, aposentados voltam ao batente. São 6h59, a gente volta já já.